Continuando a nossa explanação sobre IA, na verdade, o nosso objetivo é falar alguns tópicos, ver alguns conceitos, né? Haja vista que vocês com certeza terão um momento para aprofundar nos conhecimentos que envolvem essa área. Mas das linguagens, falando um pouco aqui, dando uma continuidade no nosso exposto, né? Nas linguagens de programação que podem ser utilizadas para desenvolver, criar sua inteligência artificial ou segmentos, algoritmos que compõem um processo desse tipo, vocês podem trabalhar com qualquer linguagem que apresente recursos de manipulação de dados, recursos de algoritmo, né, para um desenvolvimento. Eu destaco duas linguagens, o Java, pela sua existência, pela quantidade de frameworks que já vêm sendo utilizados e já existem no mercado, né, que podem ser aplicáveis, e bem como o Python, que também é uma linguagem que tem a sua, vamos dizer assim, está despontando, já vem, né, se destacando há um bom tempo, principalmente na área acadêmica, e também na área de produções, de desenvolvimento, e ela traz também um arcabouço bem completo, né, com diversos recursos para o desenvolvimento de aplicações inteligentes, né. Fora essas linguagens clássicas de programação, a gente pode também estar observando modelos, né, projetos, protótipos, né, que usem a base de uma linguagem mais voltada para a IA em si. Dentre elas, a gente observou aí o Lisp, que é uma linguagem baseada em lista de dados, ou seja, toda a programação ela se desenvolve a partir desse ponto de vista, onde eu vou visualizar os dados em conjuntos, né, como se fossem listas, e a partir disso aplicar aí os comandos e a forma de programação que a linguagem detalha. E o Prolog, que é uma linguagem, pelo acrônimo, né, da palavra, é uma linguagem que ela é baseada numa programação em lógica, né? Essa programação em lógica trazendo aí conceitos, definições aí da lógica de predicados, onde a gente pode estar aplicando aí essa representação lógica e desenvolvendo aí um projeto, né, dentro desse contexto. São outras formas de programar totalmente distinta da forma clássica de desenvolvimento. É uma forma de programar do Prolog, né, que é bem baseado em representações de sentenças, de argumentos, a partir de fatos e regras, e aí a partir disso é possível aí alcançar alguns níveis de representação bem mais amplo do que uma visão em uma programação tradicional. É claro que não estou dizendo que na programação tradicional a gente não consiga aí alguns recursos que me permitam também essas representações. Somente estou destacando que, por trabalhar com uma visão da lógica em si, ela está mais próxima ali para aquela representação. Então, o Lisp, né, termo de informação, ele foi criado lá em 58, né, e a ideia realmente era a manipulação de listas. Então, por exemplo, se você for observar a sua programação numa linguagem tradicional, você cria variáveis, essas variáveis são unidades individuais, né, de dados, mas aí você pode estender isso para vetores ou arrays, né, e aí ele pode ser multidimensional, e aí você vai ampliando, né, a capacidade dos dados. Se você vai usar uma linguagem de programação, por exemplo, o R, né, ou até mesmo usando os recursos do MATLAB, né, com a programação do próprio MATLAB, você vai ver ali uma outra forma de visualizar os dados, onde você também tem as variáveis simples, mas você também tem um recurso que é trabalhar com matrizes, né, com operações e matrizes, de uma forma bem agradável, né? E aí, da mesma forma, o Lisp, ele trouxe aí uma possibilidade de se trabalhar com listas, ou seja, programas a partir de listas de dados, né? Só que essa estrutura, ela também tem o seu ponto negativo, que era a questão da lentidão e da complexidade de se tratar aí esses eventos. Já Prolog,
ele permite, né, a gente criar aí uma base de dados a partir de fatos e também uma base de conhecimento a partir de regras, que são definidas na linguagem, né. E assim eu posso estar, por exemplo, definindo para um programa um raciocínio, né, uma forma dele raciocinar, e aí ele poderá, por exemplo, me dar respostas, como respostas booleanas de verdadeiro e falso, de sim ou não, como também ele pode me trazer respostas relacionadas a objetos que estão ali naquela base de conhecimento ou na base de dados que ele tem, né, que foi programado para ele. O Prolog é uma linguagem que eu diria eficiente para você entender o mecanismo, né, da lógica, né, a lógica na sua forma de representação e depois numa forma mais prática, ao trazer essa representação para um modelo de resolução em que é possível gerar inferências, porém, para ambientes mais complexos, né, ou situações mais nível mais complexa computacionalmente falando, ou a nível de grande quantidade de tarefas ou atividades, ou tipos de dados que têm que ser manipulados, ele pode não ser uma linguagem tão eficiente assim. Porém, como eu disse a vocês, por questões de aprendizado, é interessantíssimo você conhecer e você detalhar, pois podem surgir ferramentas futuras, ferramentas que já estão em uso atualmente na academia, por exemplo, o JSON, né? O JSON é uma espécie de ambiente, é um ambiente, né? Um ambiente de desenvolvimento de agentes inteligentes que usam definições de lógica de primeira ordem, que eu não vou dizer que é idêntico, que é o mesmo Prolog, porém, ele se assemelha bastante, né, em sua forma de desenvolvimento. E ao aprender o Prolog, por ser uma linguagem até bastante simples, só que tem a sua complexidade em relação à compreensão da lógica, você consegue aí estar preparado para atuar com essa outra ferramenta, né? Então, pode ser interessante se você quiser se desenvolver nessa parte de raciocínio, representações de conhecimento, conhecer um pouco essa linguagem Prolog, né? Vamos observar uma situação bem interessante aqui no ambiente, né? Então vamos imaginar a seguinte situação, vamos supor que nós temos aqui, ó, um determinado mapa, né? Nesse mapa, a gente tem aí algumas cidades, né, que fazem divisas entre si. Por exemplo, aqui a gente tem a cidade A, aqui a gente tem, por exemplo, uma área de litígio ali, cidade B de bola. Aqui a gente tem, por exemplo, uma cidade C, e aqui a gente tem a cidade D, né. Então, observem aí uma espécie de mapa, né, uma espécie de mapa aí no Google Maps, hipotético, né, onde a gente tem algumas cidades e essas cidades elas apresentam aí, circunvizinhanças, né, elas apresentam fronteiras entre si. Imagina aí, eu preciso de um programa que seja capaz de calcular a distância entre um percurso entre a cidade origem e a cidade de destino, né. Como seria para você programar isso numa programação tradicional, né, uma programação comum, sem ser uma programação lógica, né. O que que você iria fazer? Pense um pouco, imagine aí esse problema. Então a gente tem um mapa, cada mapa ele traz informações com distâncias entre as cidades. Então, vamos supor aqui, ó, hipoteticamente, para mim sair da cidade A e chegar na cidade B, eu vou gastar aí 10 km aí. Isso é hipotético, né. Para mim fazer o percurso da cidade B para a cidade C, eu também vou gastar 10 km. E para mim sair da cidade A até a cidade D, eu vou gastar aí 15.
quilômetros, né? Então, eu tenho essas informações e eu preciso agora de um programa que seja capaz, por exemplo, de me informar qual é a distância que eu vou percorrer, né, baseado na informação que eu tenho, né, da cidade A até a cidade C. Imaginando que a cidade A não alcança a cidade C. Né? Vamos supor que para mim chegar na cidade C eu tenho que passar pela cidade B. E aqui são valores hipotéticos, né? Não valores de fronteira. Ah, professor, bem que é menor a distância. Não vamos pensar assim, vamos pensar em valores absolutos. Então, para que eu possa chegar de qualquer ponto da cidade A para a cidade B, eu vou gastar 10 quilômetros. Se isso acontecer, o quanto é que eu vou gastar para chegar na cidade C, sabendo que o A não tem limite para a cidade C, né? Então, isso aí é uma pergunta que está sendo feita. Um outro ponto é outras determinações. Quanto é que eu gasto para chegar da cidade A para a cidade B? Eu gasto 10 quilômetros. Será que seria fácil? Será que a gente ia precisar de muita repetição? Se a gente ia precisar de muitas estruturas para fazer esse pequeno algoritmo? Um algoritmo que, ao receber a cidade origem e a cidade destino, ele fosse capaz de calcular qual é a distância que tem que ser percorrida. Então, é um programa bem factível para o ambiente normal de programação, mas ele também pode ser trabalhado na programação lógica, né? A representação, pessoal, de problemas, ela é um dos primeiros passos para você conseguir êxito, para você resolver problemas complexos aí que estão no nosso cotidiano. Então, para a gente poder fazer história aí na computação, né? Criar soluções. Então, por exemplo, existe um conhecimento que se chama grafos, que vem lá da matemática, que a gente usa bastante. E esses grafos, eles têm uma composição bem interessante. Eles são compostos por arestas, por vértices, né? Eu estou criando aqui cada um dos vértices que representam as cidades. Observem aí eles sendo criados, né? No momento em que você faz um grafo, você consegue representar diversas informações. Por exemplo, para mim sair da cidade A para B ou vice-versa, eu gasto 10 quilômetros. Vamos botar aí valores absolutos. Para mim ir da cidade B para a cidade C, eu gasto também 10 quilômetros. E o sentido inverso também, né? Eu não disse que não poderia, né? Da cidade D para a cidade C, eu tenho que botar aqui também, né? Falta eu botar aqui, ó. Vamos supor que a gente gaste 20, né? 20 quilômetros. Então, eu posso representar assim, 20. E da cidade D para a cidade A, segundo a questão, eu estou gastando 15 quilômetros. Então a gente observa, pessoal, que ao usar um grafo, eu consigo ter já uma ideia bem mais detalhada, ou bem mais objetiva, do que realmente é esse mapa, né? Esse possível mapa aqui que está ali em algo geográfico, eu transformei já para algo matemático. Isso aqui, quando ele é representado na programação tradicional, isso aqui simplesmente você vai ter algumas estruturas possíveis. Então, quem estudar estrutura de dados vai conhecer, né? Você pode fazer listas, pode trabalhar com uma lista. Uma lista é uma estrutura especial. A gente pode trabalhar com arrays ou matrizes para representar isso aqui. É os vetores ou matrizes aí na programação, tá bom? E isso aí, depois que eu represento isso aqui, ao fazer operações sobre um grafo, eu consigo aí ter muitas informações. Posso até aplicar algoritmos denominados de caminhos mínimos, que ele pode me encontrar aí para mim qual a menor rota para chegar em um determinado destino. Agora vamos imaginar isso aqui, como seria isso aqui na programação lógica, né? Para mim poder programar isso aqui em Prolog, o que eu iria fazer, pessoal? Eu ia criar um predicado que me representasse um fato. Então, por exemplo, eu poderia afirmar que a distância da cidade A para a cidade B é 10. Isso é um fato? É um fato, não é? Então, eu poderia programar esse pequeno mapa da seguinte forma. Então,
Bem, aqui a gente já desenvolveu aqui uma parte, né, da representação, ó. Então, onde a gente tem aquele mapa, né, ele foi todo representado aqui, ó, distância da cidade A para a cidade B é 10, a distância da cidade B para a cidade A é 10, né, que é o sentido inverso. E aí a gente consegue, por exemplo, utilizando as definições da linguagem Prolog, que ela é baseada em lógica de primeira ordem, lá, baseado nas definições, né, base de lógica de predicados, onde a gente criou aqui um predicado, que se chama distância. Isso aí me permite representar uma relação entre uma cidade A e B, em que essa distância é o valor 10. Observem que aqui, pessoal, a gente representou todo o mapa através dessas linhas 1 e 8. Essa representação, ela demonstra aí para vocês uma forma de usar aí, por exemplo, a representação do conhecimento a partir dos fatos que nós temos. Depois, na linha 11, eu desenvolvi um outro predicado, né, que seria distância, baseado aí em uma regra, né? Essa distância, ela usa variáveis e não mais valores de cidades, então ela está dizendo assim, a distância entre uma cidade X qualquer e uma cidade Y vai ser o valor D, se existe uma distância direta entre eles. Ou seja, se existe aí uma distância entre x e y, que o valor venha a ser D. Essa regrinha é uma regrinha de meio que um mecanismo de busca, onde o Prolog vai pegar isso aqui, vai tentar encaixar aqui e ver se bate as respostas. Quando eu faço a consulta e coloco aqui a cidade A e B na posição do x e y, o x e o y viram a cidade, né, respectivamente, de acordo com a posição. X é A e o Y é B. E o KM, como está em maiúsculo, ele é uma variável que vai tentar ser resolvida, que é exatamente a mesma variável D. Quando ele vem aqui e busca, e ele encontra logo na primeira linha A e B e casou certinho, né, dist A e B, então ele automaticamente entende que a variável D é 10 e que por km estar na posição da variável d, que é 10, ele também é 10, e vem a resposta para o sistema, que é exatamente o que tinha lá no mapa, a distância da cidade A e B, um mapazinho hipotético, né? Era o valor 10. Né? Então, isso mostra, pessoal, um formato, uma forma de programação, né? Que ela é muito baseada em representações do conhecimento, em duas etapas. Uma com uma base de dados, que a gente pode chamar de fatos, né? Que são informações diretas, por assim dizer, sobre um determinado evento, um determinado contexto de um problema. E nós temos também as definições variáveis que geram novas informações, por assim dizer, que seriam as regras. Né? Então, são mecanismos de inferência que vão me permitir aí aplicá-los para consultas e assim eu consigo inferir novas coisas na base de dados. Por isso que quando a gente vai programar numa linguagem desse tipo, a gente não ensina, entre aspas, o computador a resolver o problema. Nós, na verdade, definimos o que é o problema. Então, aqui eu não estou dizendo para o computador repetir, somar, dividir, multiplicar, repetir novamente, procurar. O que eu estou dizendo aqui é que a distância entre duas cidades ela pode ser encontrada a partir do dist que eu representei anteriormente, usando essas cidades. Um outro cenário que eu posso estender aqui para mostrar para vocês, só a termo, isso aqui é a termo de conhecimento, né, de aprendizado, de conhecer coisas que, na verdade, o Prolog não é tão novo na computação, mas ele pode estar sendo novo aí para vocês. E a ideia é compreender esse modo de programação. Né? Nele pode vir a inspiração para se entender melhor o que pode ser uma IA lá no futuro. Né? É claro que aqui a gente está nos primórdios, né? nos primeiros degraus, né? para uma base, né? de entendimento dessa programação. É você buscar uma representação de um conhecimento e a partir dessa representação, essa representação ela permita que a gente possa estar desenvolvendo aí novos caminhos, novas formas de gerar conhecimento, né? Então, eu vou fazer aqui uma outra situação. Imaginem que
a gente não tem a distância aqui nesses fatos em relação da cidade A para a cidade C. Observe que nenhuma linhazinha tem a distância entre a cidade A para a cidade C. Porém, a cidade A, ela chega na cidade B. A gente consegue chegar até a cidade B gastando aí uma quilometragem. Então, se eu quisesse chegar na cidade C, obviamente eu teria que fazer o que caminho, né, no mapa? Eu ia do A para o B e depois do B para o C. Seria um caminho aceitável, um dos caminhos aceitáveis aí para que a gente possa chegar até a cidade. Outra forma seria seguir do A para o D e depois do D para o C. Também é aceitável, né? É um caminho. Ou seja, eu tenho que a distância entre duas cidades, elas podem ter uma cidade intermediária no meio. Vocês concordam comigo? A gente pode fazer saltos, pode fazer escalas, né? Então, olha só como é que eu programaria isso aqui, né? Lembrando que a ideia não é vocês aprenderem a programar agora Prolog, mas é vocês verem, observarem a forma que a gente está programando, né? Aqui eu não estou falando de percepção, mas o que eu estou demonstrando aqui para vocês é uma forma de representação do conhecimento. E, querendo ou não, os mecanismos, os objetivos da IA é a gente representar conhecimento e fazer com que os algoritmos sejam capazes de gerar novos, né? De inferir, de tomar decisões ou de dar algumas recomendações para os possíveis usuários. Então, aqui a gente tem a seguinte situação. Olha só como é que eu vou calcular agora. Vamos supor que exista um caminho, né? Eu podia até ter usado caminho ao invés de dist, mas tudo bem. Então, supondo que existe um caminho entre uma variável, que é uma cidade X qualquer, que é a cidade de origem do percurso dessa distância. Só que ela não alcança Y, ela consegue chegar numa cidade Z. E isso tem um custo, tem um percurso. Eu vou chamar de distância D1. Né? Então, ao chegar na cidade Z, a gente verifica, obviamente, que é para a gente não perder time, né, que a cidade Z ela não pode ser a cidade Y, né? Por quê? Porque se ela fosse a cidade Y, eu poderia ter usado a regra de cima, porque já tem um caminho direto. Mas não é o caso. É que é um segundo caso que eu estou criando uma regra que diz que a distância de x a y, passando por uma cidade qualquer Z, outro caminho qualquer, né, Z, ele vai ser o quê? Ele vai ser Z, diferente de Y, obviamente, porque eu não quero agora chegar, e vai ser calculado a partir da distância. Olha só, eu chamando novamente a, a, a regrinha aqui, ó, ela está sendo chamada internamente. Isso aqui, quando o professor Anderson estiver falando para vocês de recursividade, lembre-se disso. É isso que eu estou fazendo aqui, e o Prolog usa muito esse conceito. Então, aprendam esse conceito com o professor Anderson, que diz o seguinte: a distância de x até z vai ser d1. Mas aí, pessoal, será se existe uma distância de z para o y? É como se eu estivesse fazendo uma escala. Estou saindo do A para o B e do B para o C. Eu não vou programar, obviamente, com as cidades, que eu vou usar são variáveis. Então, eu estou querendo alcançar a cidade Y. Porém, o x primeiro alcança a cidade Z e depois o Z alcança a cidade Y. E agora eu vou ter que fazer um cálculo de atribuição. Eu vou dizer que a distância total, que está bem aqui, ela é, né, a distância 1 somada com a distância 2, ou seja, o percurso que foi feito. Né? Então, observando aqui essa representação, a gente pode fazer um teste. Ó. A gente observa que o A não alcança a cidade C, né, diretamente. Ó. Vocês estão vendo aí? Ó. Não tem nenhuma informação, mas vamos ver se a gente consegue um caminho que, no caso, ele só vai me dar a quantidade. Né? Eu não coloquei ele para me dizer o caminho. Né? Existem formas de fazer isso, né? O algoritmo consultar qual é o percurso. Mas, ó, observando aí, ele me dá um caminho 20, ó, que é exatamente esse. Ó. Do A para o B eu gasto 10, do B para o C eu gasto mais 10. 10 mais 10 vai dar 20, né? Depois ele me deu um caminho 40, né? Possivelmente ele está fazendo um looping aqui, que eu não parei, né? Deixa eu ver aqui. Do A para o D e do D para o C não dá 40, né?
Então aqui ele entrou em loop porque eu não finalizei aqui o percurso, né? Olha aí, ele sempre aumentando mais 20, ó, durante os percursos. É como se ele fosse e voltasse. Então, a gente resolve com uma operação chamada corte, e aí ele me dá só a resposta direta aí desse caminho que ele encontrou. Um outro caminho que a gente poderia fazer é do A para o D. A gente sabe que existe. Olha, ele já me traz aí o tamanho, o caminho é o 15. E vamos supor que o B queira alcançar a cidade D de dados. Ele vai procurar um caminho que vai dar 25. Olha só, o B alcança o A, que gasta 10, e o A ele consegue alcançar o D, que gasta 15. Vai dar 25. Ah, professor, mas tem mais caminhos. Com certeza tem, e isso tem que ser tratado na programação em lógica. Aqui é apenas um exemplo mega rápido só para vocês observarem. Então, olha só como é a estruturação da programação, é isso que interessa. Ó. Eu consigo programar definindo verdades diretas, que são fatos, né, bem fortes. Tem que ser forte porque ele é a base de tudo, ele que vai, vamos dizer assim, gerar novos resultados. E depois eu tenho que construir regras que permitam a criação ou a aplicação dessas regras sobre esses fatos para que eu possa realmente inferir novas coisas ou chegar a certas respostas, chegar a certos percursos. Aqui foi um pequeno exemplo usando aí a questão da distância entre cidades, mas diversos outros podem ser elaborados aí no Prolog. Você pode estar se perguntando, professor, daria para mim fazer aí uma programação ainda com Prolog? Daria para a gente poder fazer integrações, ou seja, a gente poderia fazer toda essa parte de representação e talvez algumas regras de um problema, né, relativo com o Prolog e colocar isso como uma parte de um programa em uma linguagem de programação, ou seja, o Java. O Java ele apresenta aí integrações com o Prolog, seja o Python, entre outros, né? Se for necessário. Então, você pode sim ainda estar trabalhando com isso. Mas, como eu disse a vocês, um dos objetivos que a gente pode estar associando ao Prolog é essa ideia, a ideia de uma linguagem que me permita trazer a prática para o processo de aprendizado da lógica em si. Então, ela vai nos ajudar bastante a idealizar aí, esse funcionamento, tá bom? Continuando aqui a nossa pequena aula, então a representação do conhecimento é um dos pontos de partida aí, pessoal, para os sistemas inteligentes. Por quê? Porque se eu não consigo uma representação ideal, a gente vai ter muito problema na programação. Eu diria para vocês aí uma dica, sempre tentar entender o problema é de suma importância e depois entender como eu posso traduzir esse problema para dentro da minha programação. Ou seja, eu vou sempre usar variáveis inteiras, vou sempre usar um vetor. Nem sempre, às vezes a gente tem estruturas, a gente tem conhecimentos ou definições ou um método lógico que me permita aí representar o conhecimento para que a gente tenha uma maior eficiência lá na frente ao aplicar um algoritmo, uma heurística, por exemplo, né? Então, dentro do ramo aí da representação do conhecimento, existem alguns termos que são usados, por exemplo, as redes semânticas, os frames, a lógica de predicado em si, os sistemas baseados em regras, né? Então, são métodos, né, comuns de representação. Onde a gente vai estar observando? Dependendo do tipo de trabalho, de pesquisa, dependendo da forma como você quer documentar a sua proposta, ou formular a argumentação da sua solução, você vai acabar tendo que usar um desses mecanismos, né, para poder trazer luz aí numa argumentação sobre o que você está propondo, dependendo da sua solução. Então, as redes semânticas, elas vêm aí lá de 1960, né, onde a gente observa aí uma espécie de um grafo dirigido para a representação do conhecimento. Eu mostrei para vocês ali, mais ou menos, lá naquela ideia do mapa, que era um grafo. Um grafo é uma forma gráfica de representar relações entre elementos. Isso aí eu estou dando um conceito bem sucinto e bem direto, onde a gente tem vértices e tem arestas. As arestas são as ligações entre os vértices, entre as bolinhas, né? E aí essas ligações entre esses vértices,
Eles podem ser direcionados, que é quando eu tenho setas e eles respeitam apenas a orientação da seta, ou eles podem não ser direcionados e a ideia é que eles respeitam tanto o sentido indo como o sentido vindo de cada vértice. Essa é a ideia de um grafo aí de forma bem rápida e super resumida aí, né, deduzindo aí o conceito para vocês. As redes semânticas, ela apresenta alguns elementos. Tem um elemento conceito, que ele pode ser considerado como um conjunto ou um subconjunto. Um exemplo, a gente tem um conceito animal que define o conjunto de todos os animais. O cavalo, ele define o conjunto de todos os cavalos. E existe uma relação entre o cavalo e o animal, pois o cavalo é um subconjunto do caso da classe ou do grupo, né, de animais. Então, esse pequeno exemplo é um exemplo bem simples aí, mas que acho que todo mundo tem a ideia do que é um animal, do que é um cavalo, e observa a relação entre eles. E observa a palavrinha chamada conjunto. A gente traz muito conhecimento em relação à teoria dos conjuntos, né? Onde a gente procura agrupar elementos por alguma similaridade. Né? E esse agrupamento ele visa aí uma coesão durante o processo de programação. Né? Nessas redes semânticas, a gente também tem relações. Essas relações elas são representadas pelos arcos, né? O arco de um grafo, ou também chamado de arestas. Né? E isso pode representar diversas coisas, como uma herança, uma instância ou um atributo. Instância é uma representação de um determinado conceito, no caso, e a herança é quando a gente passa informações, replica informações, e aí alguns conceitos herdam as informações já geradas de conceitos anteriores. Né? Um exemplo aí de mais ou menos para vocês entenderem o que é uma rede semântica. Né? E por que é representação do conhecimento, professor? Olhem para ela e reflitam. Existe algum conhecimento aí para vocês nessa associação dessas palavras? Então, a gente, pelo menos, aí tem algumas informações sobre os animais, né? Que são mamíferos, que alguns vivem na água, outros são peixes, né? Alguns têm vértebra, né? Então, a gente tem aí uma relação bem interessante entre esses conceitos. Observe as relações aí, a relação tem, né? Como se fosse um atributo, uma característica. A relação é como se fosse uma herança. Ou também, aí, no caso, uma instância, né, dos elementos. Né? Então, a gente tem a classe animal. Observe que o peixe é um animal, os mamíferos são animais. Né? Então, a gente tem aí todo um conjunto de informações que estão representadas a partir de uma rede semântica. E ela pode ser a base aí, dependendo do tipo de problema que você está atuando. Né? Então, a gente lembra, viu, pessoal, como a gente discutiu na última aula, a área de IA é gigantesca. Então, a gente pode estar trabalhando uma IA bem subjetiva. Quando eu digo bem subjetiva, estamos com conceitos humanísticos de problemas aí dos seres humanos em linguagem natural. Ou a gente pode trabalhar aí com conceitos bem objetivos, que são números matemáticos, probabilidade, né, probabilísticos, né? E aí a gente vai sair dessa representação, que a gente não vai precisar tanto, e vai para uma representação mais matemática, né, com formalismos, entre outras coisas, né? Os frames é uma evolução das redes semânticas, né? Elas são estreitamente relacionadas às redes semânticas e elas utilizam aí estruturas de dados para representar aí o conhecimento. São mais fáceis de serem manipuladas, né, do que os sistemas de redes. E eles apresentam aí dois elementos básicos. Os objetos seriam todos os nós que tinham lá na rede semântica, né, eles poderiam ser transformados em objetos, e aí poderiam definir uma classe, uma subclasse, uma instância de uma classe. E os slots, que seriam os arcos, né, da rede semântica. Isso aqui nos frames, os arcos virariam uma representação da seguinte tupla, né? Nome e valor. Então, os arcos eles se transformariam. E olha só como é que ficaria ali uma nova representação. Por exemplo, os animais. Olha só os arcos. Se ele tinha lá, aqui é um outro exemplo, né? Mas
Se lá tivesse tem pele, desculpa, tem pele, então o tem pele saiu lá de arco, lá da rede, na representação, né, de rede semântica, e passou agora para cá como apenas um atributo, ó, nos frames, né? Então, esses pequenos representações, a gente pensa, são uns quadrozinhos com nomes, mas isso aqui é uma forma de organizar como serão os dados que o seu problema está tratando, né? Como eu disse a vocês, a gente tem diversos tipos de problemas. Os problemas objetivos matemáticos são uma mão na roda, por mais que eles podem ser difíceis e complexos, mas eles já estão adaptados ao cenário computacional, são cálculos, né? Eu posso ter um caminho árduo, mas eu vou conseguir aí, de forma mais simples, ter uma representação. Talvez o meu problema maior seja lá no algoritmo em si. Agora, quando a gente vai trabalhar com conceitos subjetivos, com conhecimentos subjetivos, a representação do conhecimento ela vai ser de suma importância para organizar todo o processo, para entender melhor como é o alvo do problema, e aí sim a gente poder buscar as estratégias de resolução, tá bom? A lógica de predicados já é um formalismo aí bem mais puxado aí lá para o Prolog, né, que vai ajudar bastante no Prolog, e ele busca aí a representação de fatos, de argumentos, através das definições da lógica, né, da lógica matemática. E aí a gente tem a questão simbólica de representação de sentenças, né? A gente consegue aí traduzir frases, traduzir informações para estruturas que são baseadas no predicado, né? O que seria um predicado? Seriam uma relação, uma característica de objetos. E aí, a partir disso, eu saio de um cenário totalmente subjetivo e consigo um cenário objetivo cheio de mecanismos. Por exemplo, sistemas dedutivos, que eu posso estar utilizando aí para analisar o argumento, se é um argumento forte, fraco, válido, inválido. Se eu posso estar aplicando também, por exemplo, elementos como tabela verdade, para quem já estudou lógica, se não estudou, vai estudar no segundo semestre, né? E aí você pode aplicar a tabela verdade, que ela traz aí a representação de uma análise de situação se as sentenças são verdadeiras ou falsas, né? E as diversas possibilidades de simulação que a lógica permite, seguindo, né, claro, suas regras. Então, a gente vai ter uma representação bem interessante de fatos, de argumentos que podem propiciar aí uma aplicabilidade futura, né? E também uma tradução para uma programação lógica, seja lá no Prolog, seja no JSON e outros, né? Os sistemas baseados em regras, né, que é exatamente os sistemas onde a gente vai observar a representação do conhecimento, utilizando também regras de dedução. Por que regras de dedução? Porque, por exemplo, eu posso representar diversas verdades que eu for concebendo durante meus estudos, durante a minha vida. Então, eu vou aprendendo diversas coisas. Só que chega num momento em que eu começo a não querer mais guardar isso. E sim, eu crio uma regra que eu observo que funciona, e essa regra vai ser uma regra para todas as situações daquele mesmo tipo, aquele mesmo nicho. Então, toda vez que eu quiser saber tal coisa, eu sigo aquele percurso, eu sigo aquela regra específica, né? E aí, isso me permite o quê? Não precisar guardar tantos fatos e usar apenas regras para inferir, para deduzir, para gerar novas coisas. Então, isso seria um sistema baseado em regras. Vocês viram lá para o Prolog, a gente criando os fatos e depois desenvolvendo as regras para poder, né, assim, gerar novas informações. Por exemplo, eu tinha a distância entre uma cidade A e B, e depois eu tinha já a distância de uma cidade X para uma cidade Y, saltando outras cidades, né? Usando outras cidades como escala. Então, isso vai abrindo aí novos conhecimentos. Na aula anterior, a gente fez, acho que um pequeno exemplo lá do Prolog, se vocês depois quiserem rever lá, tem lá, né, no vídeo, em que a gente fez uma árvore genealógica bem simples, né, relação de paternidade entre uma pessoa e outra, né, e aí, a partir disso, a gente conseguiria definir ali quem era tio, quem era irmão, né, então, observe, eu tenho
um fato sobre a paternidade, mas a partir da definição de paternidade eu consigo inferir novas coisas, consigo deduzir novos conhecimentos. Então isso aí são caminhos aí que me permite aí gerar novos aprendizados, né? Ou gerar novos conhecimentos em si. Então isso é IA. Né? O que é IA? IA é exatamente esses conjuntos de ferramentas que eu posso estar permitindo que um sistema tenha, posso estar programando o sistema para que ele venha a conceber, e isso vai permitir que ele alcance outros níveis. Ele possa gerar novos conhecimentos a partir de uma programação baseada em regras, e aí ele possa crescer o seu nível de aprendizado também. E aí vai envolver outras ferramentas, como redes neurais, né, que vão permitir aí todo esse processo. Então, a gente tem aí como componentes o interpretador, vocês viram que eu usei um programinha chamado SWI Prolog, a base de conhecimento, no caso eu criei, e também o banco de dados de fatos, né, que são utilizados aí para representar todo o arcabouço, toda a estrutura desses tipos de sistema. Né? A base de conhecimento é o conjunto de regras, são as regras que permitem deduzir coisas, né? Então, são as regras que me permitem gerar aprendizado a partir dos fatos. E os fatos são aquelas informações diretas, né? São regras regras simplificadas que já têm a resposta, né? Ela por si só já é a própria resposta. E o conjunto delas me permite aí gerar novos conhecimentos. Então a gente vai ter que ter um interpretador que ele seja capaz de conceber a interpretação das regras e dos fatos e consiga, a partir de algoritmo de inferência, né, ele consiga gerar respostas, né? Booleanas sejam respostas simplesmente de outros objetos. Né? Para a gente continuar aqui, e a gente vai concluir a partir desse momento, a partir dos sistemas especialistas, e aí na sequência no próximo encontro a gente vai ter aí mais uma aula sobre IA, né, para discutir aí o fechamento, falar um pouco sobre redes neurais, etc. Então, os sistemas especialistas, pessoal, eles surgiram dentro do contexto como uma vertente, né, das abordagens, né, de soluções com IA, e isso procurando trazer, pessoal, a característica, procurando trazer isso procurando trazer a característica de representações de especialidades humanas para o ambiente computacional. Então, seria isso. Vamos supor, imagine hoje, algum tempo atrás, uma fábrica. Né? Uma fábrica ela tinha diversas pessoas durante a linha de produção e um desses, vamos dizer assim, desses pontos aí de grande concentração de funcionários seria o controle de qualidade, vamos supor, de uma determinada peça que está sendo confeccionada. Hoje, a gente não tem mais, teoricamente, numa fábrica aí 4.0, não se teria mais esse grupo de pessoas fazendo esse controle de qualidade, né, da produção de uma peça de forma manual. O que nós temos são softwares, câmeras e reconhecimento de padrões de imagem, que a partir disso, ele sozinho ele é capaz de avaliar e identificar aí essa qualidade de uma determinada peça, né? Se ela deve ir para venda ou não. Então, pessoal, isso pode ser um exemplo de sistema especialista, onde a tarefa que um determinado ser humano realizava baseado em seu conhecimento ou seus objetivos em relação à sua atividade, ela não é só substituída, né, em termos, mas ela é transportada para um ambiente inteligente, um sistema capaz de realizar essa tarefa. É comum, recentemente, a gente observa aí nos noticiários, né, situações de, por exemplo, primeiras cirurgias de tal coisa feita por um robô, né, onde também na medicina
A gente já tem aí alguns processos, né, sendo realizados por máquinas, né, máquinas que têm aí uma especialização, uma informação de uma especialidade dentro do seu conhecimento ali programadas, né, e aí elas conseguem realizar essa tarefa. Então, as aplicações são diversas, e aí um dos pontos aí que a gente pode estar observando de aplicabilidade dos sistemas especialistas é exatamente nisso, né, na substituição do ser humano em algumas tarefas, né. Infelizmente, a gente vai ter essa situação e que esses sistemas eles são aprimorados a partir dessa tradução, dessa experiência humana para o ambiente computacional. Então, imagina aí a contabilidade de uma empresa, daqui a algum tempo, talvez seja possível ser feita totalmente por um sistema autônomo, um sistema sozinho, que é o contador. Ele é especialista em fazer aí a contabilidade. Então, ele tem o conhecimento. Então, podem ser aplicadas a situações onde a experiência humana é escassa, onde se tem um custo muito alto ou onde se tem um risco muito alto, um risco de saúde, um risco, né, de morte. E também quando não se tem uma disponibilidade, né, quando necessária. A gente vai ter essas situações que vão ocorrer, né. A primeira etapa de criação, então, de um sistema especialista, pessoal, é um dos pontos mais difíceis, que é exatamente conceber e tentar representar o conhecimento humano naquela área. Ou seja, como é que é possível traduzir o conhecimento ali de um contador, como é que é possível traduzir o conhecimento de um médico, fazer uma cirurgia ali específica, como é que eu consigo traduzir isso para a máquina? Então esse é o primeiro desafio desses sistemas especialistas, né. Então o conhecimento do especialista ele é heurístico, que quer dizer que ele é aplicável a um determinado nicho de problemas, e ele é baseado também na probabilidade, uma vez, né, de ser baseado na certeza, né. Então o conhecimento especialista ele pode gerar muita dificuldade durante o processo de tradução dele, da representação dele. Uma outra coisa que é difícil é que a especialidade ela tenha uma dificuldade já nessa expressão do conhecimento, né, de modo que possa ser também armazenada em uma base de conhecimento com regras exatas. Então, muitas situações elas não são totalmente exatas, elas são muito subjetivas, elas são baseadas em valores, em algo que não é objetivo. A mais B, não é isso. Ela vai muito além, né? E quando a gente está falando aqui de sistemas especialistas, nós estamos querendo fazer a representação de atividades humanas. Quando eu digo atividades humanas, imaginem atividades do trabalho, né? Atividades que possam ser realizadas a nível social, para que os sistemas ou as máquinas, né, possam realizar. Então, a aquisição do conhecimento ela somente pode ser realizada por meio de uma entrevista. Então, tem que ter um estudo gigantesco, né, para que tão gigantesco de acordo com a área que você quer desenvolver para um sistema especialista. Imagina aí, talvez no futuro a gente já tenha, no futuro próximo, né, nem tão distante, a gente já tem uma IA que possa estar dando aula, né, possa estar teoricamente substituindo um professor. Só que a gente vai ter algumas situações que são complexas, né? Como é que eu vou traduzir o conhecimento de um professor, a forma como ele dá aula, a forma da didática, a questão subjetiva dos valores que aquele professor passa para a turma. Então, são caminhos complexos, né, que de acordo com, como eu disse a vocês, à medida que a gente sobe qual a especialidade que você quer traduzir para o sistema, ela também pode elevar bastante a complexidade de todo o processo, né. Então a gente imaginaria uma gravura da seguinte forma, né, de como um sistema especialista ele poderia estar trabalhando, né. Então a gente tem aí no início, o usuário fazendo suas requisições a uma interface, né, uma interface, as telas ou a própria máquina em si, né, e aí a gente tem aí, então, uma consulta, um mecanismo de inferência. Esse mecanismo de inferência ele precisa
ter acessos a uma base de conhecimento ou uma base de fatos, né? Essa base de conhecimento aí formada por diversas regras, essas regras produzidas pelo especialista do sistema, quem desenvolveu, a equipe que desenvolve, a empresa que desenvolve o sistema especialista. Então, isso aqui está cheio de regrinhas que são usadas, né? E o usuário fica fazendo as consultas para esse mecanismo de inferência que ele aplica sobre os fatos. E então, você tem possíveis respostas, né? Com explicações de como o sistema chegou a essas respostas. Então, é necessário também ter um sistema de explicação, né, para que o usuário saiba desenvolver. Então, isso aqui, essa saída para o usuário, pode ser diversas coisas. Pode ser a cirurgia de um paciente que já está acontecendo, pode ser diversas opções para um cenário, uma análise de cenário, onde o usuário pode estar tomando a sua decisão. Então, seria um sistema especialista de recomendação. Então, diversas coisas podem estar acontecendo nessa estrutura. O que é interessante a gente notar é que os sistemas especialistas vão ter uma base de fatos, vão ter que ter um mecanismo de inferência e vão ter que ter uma base de regras. Isso aqui é a estrutura, o coração do sistema. E, obviamente, a gente vai ter que abrir uma forma do usuário interagir com esse sistema, né? Dependendo de qual é o tipo desse usuário, né? Ele vai poder interagir com esse sistema, seja através de uma tela, seja através de voz, se for um assistente, né? Um assistente pessoal, né? Que a gente já tem. Então, a gente tem aí um assistente pessoal que está disponível aí para a gente, com certeza foi baseado aí na atividade de um assistente pessoal que a gente poderia ter, né? Contratado, se fosse o caso, só que aquele está disponível para a gente nos dispositivos, né? Dispositivos que a gente usa. E aí essa é a estrutura que a gente possa estar imaginando. E aí a gente pergunta se, como é que eu começo a desenvolver isso? A primeira coisa é procurar uma linguagem adequada, conhecer qual é o problema que você quer atacar, e aí fazer os estudos, né? Os estudos sobre que algoritmos, porque dependendo da vertente do problema, você vai para um caminho de algoritmos, de heurísticas, de meta-heurísticas que você precisa, né? E aqui a gente vai parar, né, nesse ponto, e aí na próxima aula a gente vai estar de uma forma síncrona, e a gente vai interagir um pouco mais, vocês podem ter algum questionamento, alguma algum comentário extra, né? Dentro desse contexto, vocês estão com atividade no Classroom, então é o tempo que vocês realizam essa atividade e aí vão abrir um pouco mais, né? Expandir um pouco mais o conhecimento de vocês desse cenário. E aí a gente vai poder estar conversando um pouco mais sobre um outro ponto que a gente já falou, que é uma das características dos sistemas de agentes inteligentes, que é a percepção. Então, até o próximo momento. Valeu, pessoal.